da igreja em duas estações distintas. A igreja Noé, ela retrata exatamente a igreja primitiva, porque a igreja das águas que matam, mas que também salvam. A igreja Ló fala de uma geração moderna, porque a igreja que está envolvida com fogo e manifestações espirituais angelicais. Falamos que a igreja de Noé, ela representa o perfil até a Idade Média, onde eles comiam, bebiam e tinham prazer. E a igreja representada em Ló, ela se refere ao período da Idade Média até a Idade Moderna e contemporânea, porque o texto faz diferença entre Noé e Ló, mostrando que a geração de Noé comia, bebia e tinha prazer, e a geração de Ló comia, comprava, é o que diz o texto, vendia e edificava. Isso nos mostra então o avanço. Ló está à frente de Noé, assim como a igreja moderna contemporânea está à frente da outra, com acesso a tecnologias, ou seja, aquela geração de Ló era uma geração com uma concepção diferente. Dentro deste conceito, nós mostramos a igreja aqui, Noé como símbolo de uma igreja mais presente, de uma igreja impactada por um verdadeiro avivamento, está representando esta igreja primitiva, porque Noé foi dentro de uma arca que não tinha leme, uma arca em que Deus conduzia ela pelo mar com soberania, que era exatamente da forma que vivia a igreja primitiva, soberanamente guiada pelo Espírito de Deus, enquanto a igreja Ló, a igreja representada em Ló, ela é uma igreja que tem exatamente as características de Ló, do que diz respeito ao relacionamento de Ló com seus pastores, porque foi por causa dos pastores de Ló que ele abandonou Abraão, que ele teve que deixar Abraão por causa das contendas, de maneira que quando nós olhamos o perfil de Ló, vemos Ló como um homem incapaz de controlar, de liderar os seus pastores, e os pastores de forma cabal, de uma forma muito ampla, eles rompem com esta visão Abraão, porque são estes pastores que não entendem a visão Abraão. Como eles não entendem a visão Abraão, eles se levantam contra Abraão e atrapalham o relacionamento de Ló, que não consegue liderá-los. Falamos acerca destas coisas para definir este paralelo exato entre a igreja primitiva, a igreja moderna, sendo que uma ou a primeira está para Noé e a segunda, infelizmente, está para Ló. Dissemos que quando Jesus usou o paralelo Noé-Ló no fechamento do discurso escatológico, ele não estava misturando isto a toda a sua prédica. Ele estava falando potencialmente destas duas eras da igreja, onde na verdade, infelizmente, a igreja, ao invés de avançar, ela regride. E a maior prova de que há algo de errado com a igreja na face da terra, o que não vai impedir o seu salvamento, o que não vai impedir o seu arrebatamento, o que não vai impedir de que a igreja continue sendo a noiva de Cristo, é que hoje a igreja perdeu o ranking do crescimento religioso do planeta. Hoje a igreja não é a religião, ou o cristianismo, a religião que mais cresce no planeta. A religião que mais cresce no planeta hoje, nós sabemos, é o islamismo. Isto é um sinal de que esta geração se parece muito mais com Ló do que com Noé. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Que nós vamos continuar neste paralelo, porque agora vamos afunilar para tentarmos entender o que fazer para o estabelecimento do reino de Cristo, a partir de uma avaliação crítica de nós. Eu não vim aqui para avaliar as nações, para falar do anticristo
ou do falso profeta, ou da besta, em relação ao período escatológico. Os irmãos estão ouvindo matérias fabulosas sobre isto, como eu ouvi na casa do reverendo, acerca das revelações que Deus tem dado. O que Deus colocou no meu coração foi falar acerca de nós, porque nós estamos de olho no anticristo, de olho na besta, de olho no falso profeta, de olho no arrebatamento, e perdemos a visão acerca de nós, dentro do encadeamento profético, nós estamos errando, cometendo erros. Nós, pastores, erramos, a igreja erra, nós estamos correndo um risco, e nós podemos reverter este quadro. Nós podemos reverter este quadro. Nós não precisamos sair daqui, pastor Jefferson, como Ló saiu. Nós podemos, pastora Sandra, sair desta terra como Noé saiu. Eu não quero sair daqui como Ló saiu. E se isto, ou se para isto for necessário, que nós adotemos posturas diametralmente as que adotamos, ainda que a igreja em toda a terra não viva isto em potencial, chega um momento que esta é uma questão individual, esta é uma questão pessoal, de cada um de nós decidir sair deste planeta como Noé, ou sair deste planeta como Ló. E você sairá daqui hoje à noite com a decisão de ser arrebatado com a glória de Noé, ou ser arrebatado com a vergonha de Ló. Os irmãos estão entendendo? Digam glória a Deus. A vinda do reino de Cristo no conceito Noé. A partir daí, nós temos que entender que a igreja, dentro deste perfil escatológico, com discurso profético, ela está responsável pela preparação do estabelecimento deste reino. Como é que isto se dá? O processo se dá da seguinte forma: João preparou o caminho para Jesus. Jesus preparou o caminho para a igreja. E a igreja prepara o caminho para o estabelecimento do reino. O que a igreja precisa fazer é criar uma semeadura na terra, em que mobilize, em que facilite o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Agora, quando nós buscamos, segundo o linguajar de Jesus, quando ele diz, dá uma olhada em Noé, vocês estão tendo dificuldade de entender? Dá uma olhada na vida de Noé, dá uma olhada na vida de Ló, que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, vocês saberão como é que isto vai se dar. Então agora o que nós vamos fazer nesses próximos 45 minutos é dar uma olhada mais específica sobre Noé e sobre Ló. Estão de Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Gênesis 6, versículo 1 nos dá a linha do que está acontecendo conosco antes de acontecer com o mundo, porque a coisa precisa começar em nós, tem que começar em nós. Nós precisamos entender que o arrebatamento da igreja, ele é aquilo que dá início de forma ativa a todo um encadeamento profético até a consumação do fim. Se a coisa começa com a igreja, então a igreja precisa estar de olho, em primeiro lugar, nela mesma e de como ela se porta, porque a coisa começa primeiro em nós e depois no mundo. Nós não temos que esperar. As pessoas estão esperando o cumprimento de coisas lá fora. Não, olha, inclusive ouvindo hoje as colocações do reverendo, colocações brilhantes acerca do anticristo, fica muito claro que estávamos cometendo erros aí até alguns anos, de que todas as profecias estão cumpridas, está tudo pronto, está tudo cumprido. É tudo cumprido nada. Se tivesse tudo cumprido, as coisas não estavam se afunilando do jeito que elas estão. Redefinições de conceitos e raças. A surpresa do islamismo no apogeu para a configuração e o aparecimento do anticristo. Vocês precisam ouvir isto. A igreja já ouviu isso, né, pastor? Vocês precisam ouvir isto. Ouçam isto.
Então nós vemos que há muita coisa acontecendo, e nós não podemos descansar dizendo está tudo pronto, está tudo cumprindo. Não, as coisas estão going on, estão acontecendo, e estão acontecendo conosco também, porque elas precisam acontecer primeiro conosco. Então nós temos aí o texto dizendo o seguinte, que esta saga começa da seguinte forma: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nós não queremos nesta noite dar uma interpretação técnica a este texto, se isso era anjo, se era isso, se era aquilo, porque isso para mim não importa. O que a Bíblia está nos falando, quando Jesus usa Noé como paralelo e como exemplo, é que estes filhos de Deus, que se misturaram com as filhas dos homens, criaram dentro desta configuração uma mistura nociva. E esta mistura nociva foi exatamente o que produziu o desvio da igreja antes um pouco da Idade Média. Aqui está potencialmente nesta expressão de que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens, exatamente no paralelo do que Jesus ensinou acerca de olharmos Noé. Está exatamente a partir daí o desvio da igreja, porque se eu creio que Noé é um retrato de uma igreja em uma era, eu entendo que o que deflagra esta menção é exatamente uma junção negativa de uma geração, negativa de uma era. Este desvio da igreja, que fica claro na Idade Média, começa a dar à igreja uma característica completamente diferente daquela que ela possuía. Então Deus trabalha dizendo o seguinte: olha, o meu espírito não contenderá mais com o homem. O que nós temos aqui é o seguinte, irmãos: sistemas, as filhas dos homens, os filhos de Deus, representantes de Deus de alguma forma, oriundos de Sete, e o que nós temos é uma mescla. Dentro desta mescla se dá a salvação de Noé. Dentro desta mescla, Noé é tirado. E Deus diz então no mesmo texto, Gênesis 1, você fica com a Bíblia aberta aí, Gênesis 6. Não contenderá mais o meu espírito para sempre com o homem. Nós estamos avaliando Noé, porque Jesus mandou olhar para ele. Então nós estamos olhando para ele. Então isso significa o quê? Este não contenderá o meu espírito para sempre com o homem fala de um futuro advindo de um passado e um presente contendiosos. Vou repetir: um passado e um presente contendiosos. Porque Deus diz: não contenderá mais o meu espírito com isto para sempre. Ou seja, isto indica que houve muito tempo no passado em que Deus gastou tempo contendendo com isto, tentando mudar as coisas, e as coisas não podiam ser mudadas. O que acontece? O que acontece é o seguinte: quando Jesus mandou olhar, hoje nós entendemos, os apóstolos não entendiam. Quando Jesus mandou olhar para Noé, eles achavam que Jesus retornaria no seu tempo. Eles entenderam aquilo ao pé da letra, porque Jesus disse: olha, não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Só que a geração a que Jesus estava se referindo era a geração da figueira, e eles achavam que viria para os seus dias. Mas se Jesus estava usando Noé, é claro que Deus ia precisar gastar um bom tempo com a raça humana, assim como ele gastou um bom tempo com aquela raça humana até decidir mandar o dilúvio. Por isso é que o ministério de Enoque foi um ministério poderoso na terra, porque era Deus investindo no salvamento de uma geração que também não deu certo. E agora em Noé, Deus se cansa. Mas o texto no original fala de Deus ter tentado durante muito tempo. Então Jesus não podia vir na geração dos apóstolos. Ele tinha que gastar este tempo aí, 1000 e tantos anos, 2000 anos. Então, com isso eu estou chegando à seguinte conclusão: de que nós
estamos lidando ultimamente com o cansaço de Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Deus está cansado. Deus está farto. Já são 2000 anos. E o pior não é isso. O pior é que a forma pela qual a igreja regride, quanto mais tempo passa, menos ela se parece com o projeto original. Isso nos incomoda. Isto vai trazendo uma espécie de exaurimento no coração de Deus. Vamos prosseguir. E o texto continua dizendo o seguinte: nós estamos encontrando paralelos para esta igreja que está em Noé. Agora olha o que diz o texto. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, versículo 3, porém seus dias serão 120 anos. E aí diz o seguinte: havia naqueles dias grandes gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má. Desta hora em diante, nós precisamos localizar e entender como é que este processo se dá dentro desta configuração profética. Como é que isso acontece? Isto acontece da seguinte forma: quem são estes gigantes para serem identificados hoje? Quem são estes valentes dentro do perfil escatológico? Porque se Jesus mandou olhar os dias de Noé estão cheios de informações escatológicas. Por favor, diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Os dias de Noé estão cheios de informações escatológicas. Ok? Estão cheios. Então nós vamos identificar. E a Bíblia diz o seguinte, que eles eram gigantes. Ok, eles eram gigantes. E as filhas dos homens e os filhos de Deus tiveram filhos que foram considerados valentes, fruto de um relacionamento mesclado. Primeira coisa que nós temos no texto, como se ensinou no passado, que é um problema, que não é verdade. Os gigantes não são fruto do relacionamento das filhas de Deus com os filhos dos homens. Perdão, dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Os gigantes existiram e sempre existiram no passado. A Bíblia nos fala dos filhos de Anak. A Bíblia nos fala que eles existiam e depois de toda essa configuração de Golias, etc. Esses gigantes estavam naquela configuração de Noé como uma representação do que, pastor? Como uma representação de um poderoso sistema político do momento. Por quê? Porque a palavra grande, e nós temos agora que ir a Daniel para entender o contexto, a palavra grande, ela aparece nas visões de Nabucodonosor para salientar as características do poder político da Babilônia. Nós temos, por exemplo, em Daniel 2:31, a visão de uma estátua grande que tinha 30 metros. Nós temos em Daniel 3:1 a visão de uma grande árvore. E temos Daniel interpretando a visão em 4:10, falando que esta árvore no sonho era grande mesmo, que Nabucodonosor não estava confuso. Isto nós sabemos que tem a ver com o poderio político babilônico e com os poderes governamentais políticos que estavam à frente. Então, estes gigantes do tempo de Noé refletem hoje dentro da nossa configuração profética, não como seres humanos, mas sistemas de governo gigantes, contra os quais a igreja peleja. Porque eu cheguei à conclusão neste texto, que os filhos de Deus com as filhas dos homens, que foram homens de fama e valentes, eles pelejavam, e a fama deles, sabe de onde vinha? Da peleja que eles tinham com os gigantes. Porque alguns deles matavam estes gigantes. Mas que é isso, pastor? Que conjectura é essa? É um direito que eu tenho da inferência, é uma lei da hermenêutica. A Bíblia não diz exatamente contra quem eles lutavam, mas a Bíblia diz que os gigantes estavam lá, que esses valentes receberam fama. Da onde veio a fama desses homens? Exatamente da luta que havia entre os gigantes e eles. Eles pelejavam, se degladiavam, usavam aquilo para a sua fama. É um momento em que, na verdade, é uma coisa muito interessante, esses gigantes, junto com os valentes,
Porque, em primeiro lugar, os valentes e os gigantes, lutando naquela configuração, atraía as massas. Ninguém queria saber de Deus. Era, digamos assim, era um entertainment da época, ver gigantes e valentes pelejando, e ali a fama levantava, as batalhas, as pelejas corpóreas se davam, e o que acontecia era o seguinte: Deus falou com Noé para fazer a arca, e ao invés da raça humana estar de olho em Noé fazendo a arca, a raça humana estava entretida com relacionamentos gigantes e valentes. Que é exatamente o que está acontecendo hoje. Isso aqui era para estar lotado. Narabai. Mas o problema é que há muita coisa entretendo. Os gigantes aí fora estão entretendo, e os valentes, ao invés de estarem aqui, estão lá. Entretido com os gigantes, com o sistema. Os irmãos estão entendendo por que Jesus falou: olho em Noé? Quantos estão entendendo? A tendência é a mente abrindo cada vez mais para a compreensão da responsabilidade que está em nossas mãos. A responsabilidade da igreja é grande, irmãos. É grande, irmãos, é grande. E romper com estes paradigmas tem preço alto. Às vezes representa até o empobrecimento. Não é fácil. É duro, é doloroso, é penoso. E o que acontece aí? Ao invés de estar de olho na arca, de olho no entretenimento, só tem um detalhe: é que os valentes, que são filhos de Deus, com as filhas dos homens, que é uma representação de uma igreja da onde Noé é retirado e é encontrado justo, proporcionalmente falando, eles não vão conseguir resolver a situação dos gigantes. Sabe por quê? Porque eles chegaram à conclusão, isto é maravilhoso no texto, de que eles podem se promover usando os gigantes. Aí o conchavo é generalizado. E aí a pastorada, a liderança faz qualquer coisa para estar bem relacionado com governos políticos e gente de influência, os gigantes. E Noé está lá, sozinho com a família, detonando na madeira. Narabai, betumada natureza de Cristo, rebentando, sem nenhuma atenção. Mas o foco de Deus não está nos gigantes, o foco de Deus não está nos valentes, o foco de Deus está no isolamento e na solidão de Noé, porque o que havia de vir, viria e não tardaria. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: eu quero dar um aviso a você, eu quero que você saiba do seguinte: eles brigam, eles pelejam, mas você não se preocupe, eles não vão se destruir, porque um precisa do outro. Os gigantes precisam dos valentes, os valentes precisam dos gigantes, e é aí que entra o julgamento de Deus, porque quando eles pensam que vão enganar a Deus, porque tem gente aí metido com sistemas de governo e politicagem, que diz que está representando o reino. Isso aí virou conto de carocha, porque é tudo mentira, pastora. Está representando coisa nenhuma, está atrás de benefício. Está atrás de benefício. Pouco tempo, alguns anos atrás, eu vi um valente receber uma medalha do governo brasileiro. E até pensei que ali estava a realidade de uma representação sadia. E depois cheguei à conclusão que aquilo ali não passava do relacionamento valentes e gigantes dos dias de Noé, porque na verdade o valente precisava muito de toda aquela pompa e de todo aquele sistema, e ficou provado logo em seguida que o valente não tinha nada que pudesse resolver o problema dos gigantes. E qualquer forma de mudança, ou gerir mudanças em sistemas e etc. E todas essas definições de avivamento, que é produzir alterações na sociedade, e os avivamentos vêm, e a glória vem, e as alterações não acontecem de forma adequada, porque isto não é assim. Quem vai dar jeito nesta situação é Deus.
não adianta. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e para os que vão me ouvir neste DVD. Não perca muito seu tempo enfiado com questões sociais, comunitárias, representativas. Não perca muito tempo com isto, porque isto já caiu. Está provado que os gigantes não querem absolutamente nada dos valentes, que não seja promover a si próprios. E com isso você perde tempo, achando que o prefeito da cidade, o governador da cidade, está profundamente interessado em você. Mentira! Ele quer o voto do povo da sua igreja. Aí está o debate, aí está o embate. Ele quer se aproveitar dos valentes para se promover. E os valentes acabam também querendo se promover a partir da presença dos gigantes. Quantos estão entendendo? Foi Jesus quem falou: olho na geração de Noé, para vocês saberem como vão se mover. 3 coisas estão destacadas neste texto. 3 coisas: fama, maldade e imaginação. Digam, por favor: fama, maldade e imaginação. Estas 3 coisas estão presentes nas gerações que envolvem a igreja. Porque, irmãos, não vamos dizer que é mentira, porque não é. Fama fala de glória. Maldade fala da preservação maliciosa. A maldade nem sempre se dá com atos de violência. A maldade se dá com atos maliciosos para sobrevivência. E a imaginação tem a ver com a tecnologia. Aquela geração era uma geração imaginativa. Ou seja, este princípio é o princípio que está presente exatamente na vida da igreja. Nós sabemos que um dos grandes inimigos da igreja hoje é conseguir não se deixar vender pelas propostas que podem tornar um homem de Deus famoso. Se Deus vai tornar alguns dos seus servos famosos, que Deus tenha o poder e a possibilidade de fazer isto por causa do que Ele deu ao seu servo, e não por causa de conchavos, e não por causa de estratégias humanas, porque não é desta forma que a fama vinda de Deus, quando ela acontece, quando Deus decide honrar um homem, quando Deus decide levantar um homem, quando Deus decide levantar uma mulher e fazer com que esta pessoa brilhe no cenário mundial, Deus precisa fazer isto com soberania e sem manipulação. Eu não preciso estrategicamente usar dos gigantes para ser famoso. Eu preciso deixar que a fama no ministério, na igreja, que Deus queira aparecer de uma forma ampla, seja fruto potencial do querer de Deus, da vontade de Deus. Se Deus não quer, eu fico no meu lugar, humildemente, pastoreio a minha igreja, lido com o meu ministério, até a hora que Deus quiser fazer com que eu apareça com uma mensagem para a raça humana. Desta forma, nós precisamos entender como esta geração se movia. Vamos prosseguir. É aqui que Noé entra em cena. Porque quando Deus vê todas essas coisas acontecerem, então Deus fala com Noé. E aí Deus chama Noé. E aí Deus trabalha com Noé e fala: Noé, quer saber de uma coisa? Estou cansado. Noé é homem justo. Deus encontra Noé. Quando Deus encontra Noé, Deus diz para ele: Noé, a raça humana está assim, assim, assim. Estou falando mais rápido um pouquinho para a gente ter tempo. A raça humana está nesta situação, a raça humana está passando por este problema. Eu estou cansado, não vou contender mais. Então, Noé, eu quero que você entenda o seguinte: eu vou destruir a raça humana. Ô Senhor, tá bom, a raça humana te pertence, tu queres destruir com um detalhe, Noé: faze para